Oi pessoal! Bom, no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês sobre o meu primeiro semestre no curso de fisioterapia e eu decidi fazer esse vídeo para matar um pouco da curiosidade e também para quem tá em dúvida de fazer ou não esse curso. É claro que tudo que eu falar nesse vídeo vai diferenciar de faculdade para faculdade, pode ser que algumas coisas sejam totalmente diferentes, mas eu acredito que no final vai dar tudo na mesma. Eu vou tentar fazer todos os semestres um vídeo. Vou separar esse vídeo em duas partes. No vídeo de hoje eu vou falar só sobre as disciplinas que eu fiz e também como funcionam cada aula. E na segunda parte desse vídeo eu vou mostrar tudo que eu comprei para o primeiro semestre, tanto porque eu precisei, quanto coisas que eu quis realmente comprar. Bom, para começar então, eu fiz 6 disciplinas no primeiro semestre. 3 delas eram disciplinas obrigatórias que qualquer curso da minha faculdade precisa fazer até se formar, não importa em qual semestre, e também poderia fazer à distância, mas eu não sabia, e eu acabei fazendo 3 dos 4 obrigatórios presenciais, 3 disciplinas que eram da área realmente da fisioterapia. Então, metade da semana eu me sentia indo para aula de fisioterapia e a outra metade eu me sentia perdida, não sabendo o que eu estava fazendo lá. Eu vou ser bem sincera com vocês, eu não entendia praticamente nada de faculdade, eu não sabia como funcionava. Eu achava que era que nem um colégio, que eu ia chegar lá, só ia ter colegas sempre os mesmos, dos mesmos semestres, e não ia ter outros cursos, mas aí eu percebi que não tinha nada a ver com isso. Eu tinha colegas de vários cursos que eram obrigatórios fazer aquela matéria, e também de vários semestres que atrasavam. Então, entre essas 4 matérias obrigatórias, eu fiz cultura religiosa, que como a minha faculdade é luterana, a gente precisa fazer, comunicação e expressão e instrumentalização científica, que eu acredito que outras faculdades também peçam. Aqui na minha cidade são 3 universidades que têm fisioterapia e eu acho que as 3 pedem instrumentalização, que é mais aprendendo a fazer trabalhos acadêmicos, com normas, para fazer TCC. Então acabou que essa matéria foi bom eu ter feito presencial para mim saber realmente como é que fazia um trabalho, uma resenha. É um pouco chato, mas é que todos os outros professores vão pedir trabalhos com essas regras e aí vocês vão precisar aprender. Em comunicação e expressão era mais sobre comunicação mesmo, como saber se expressar. A gente estudava português, literatura, era meio chato também porque eu aprendi tudo isso no colégio, então eu não queria estudar de novo. E cultura religiosa eu achei legal fazer, porque a gente estudou sobre todas as religiões do mundo, assim, as maiores, então foi bem legal. Também acredito que por eu ter feito presencial eu gostei, mas eu preferia ter feito isso no colégio, ter aprendido tudo lá, e não agora na faculdade, parecia que eu estava perdendo tempo. Mas como essas matérias eu acredito que não é toda a faculdade que vai fazer, então eu não vou falar muito sobre elas, já vou falar um pouco sobre fisioterapia mesmo que eu tive que fazer. A matéria que eu estudava, o corpo humano em geral, se chamava morfologia e a gente estudava todo o corpo humano mesmo. A gente aprendeu os sistemas do corpo humano, como o sistema linfático, endócrino, digestivo, todos esses sistemas aí que vocês possam imaginar que a gente vê no colégio. Também estudou um pouco sobre neurônios, assim, bem o básico, então foi um pouco de tudo. No início dá um certo medo, assim, tu fica pensando que tem muita coisa para aprender, mas depois, conforme os outros semestres, vocês vão ver tudo de novo, só que aí mais aprofundado cada coisa. A gente também teve aula prática em ossos do corpo, em microscópio e também em um cadáver. Então, se vocês têm medo ou nojo, aceitem que vocês vão ter que estudar sim em um cadáver. Eu acredito que tem algumas faculdades que têm um cadáver falso, vamos dizer assim, um cadáver de borracha, essas coisas, mas o cadáver que a gente tem na faculdade é realmente uma pessoa. Ele tá ali há anos já e o cheiro de formol é bem forte, então a maioria das aulas que eu tinha com ele, a gente não podia ficar muito tempo ali, mesmo com o exaustor ligado. Tinha gurias que saíam de lá chorando, porque era bem forte mesmo, chegava a lacrimejar os olhos. Eu normalmente respirava pela boca, então eu não sentia muito, eu conseguia ficar. Mas o cheiro de formol depois da aula impregnava nas roupas. Eu ficava com muita dor de cabeça, tanto depois das aulas com o cadáver e também dos microscópios, porque eu uso óculos na aula. Então, mais o óculos, mais o microscópio e aquela lente de 20 vezes, 50 vezes a mais. Então, era muito forte. A gente também não teve muitas aulas, mas foram o suficiente para mim ter quase todos os dias dor de cabeça depois da aula. As aulas no cadáver, a gente estudava os músculos principais do corpo humano, então eram dissecados nele e a gente conseguia enxergar bem direitinho. E assim como as aulas, a gente também teve provas práticas. Então, nas provas de microscópio, ela deixava várias células em vários microscópios, a gente fazia um circuito e ia respondendo qual era cada um.
Em ossos, a mesma coisa, ela deixava lá o osso e a gente tinha que dizer qual era o osso e se era do lado esquerdo ou direito. E no cadáver ela também deixava alguns numerozinhos e a gente tinha que dizer qual músculo que era. É bem difícil assim, logo de primeira, faz muito tempo que eu não via nada de corpo humano, tu estudar, mas depois tu percebe que vai ficar bem pior. Então aquilo ali realmente é o básico do básico que a gente precisa saber. Então, sobre morfologia, é isso, a gente teve um geral mesmo do corpo humano. E eu também tive prática fisioterapêutica 1 e prática fisioterapêutica 2, que na prática 1 a gente viu toda a história da fisioterapia. Num resumo geral, surgiu para ajudar quem voltava da guerra com alguma parte do corpo debilitada e aí precisava conviver com aquilo. Então a fisioterapia é uma reabilitação, então ela surgiu para reabilitar as pessoas mesmo. Existem inúmeras áreas que a gente pode trabalhar na fisioterapia, então vocês podem trabalhar de recém-nascidos até idosos, vocês podem se especializar em qualquer parte do corpo, vocês podem trabalhar em hospitais, em hidroterapia, que é a fisioterapia aquática. Vocês podem trabalhar na área desportiva, que normalmente os guris se interessam mais por essa área, pode ser qualquer tipo de esporte. E foi isso que me chamou a atenção na fisioterapia, é ter várias áreas que vocês podem atuar. Existem coisas que eu nem imaginava que a fisioterapia poderia trabalhar, como, por exemplo, junto com o médico dermatologista ou pós-cirurgia, vocês podem trabalhar com a pele, com dermatofuncional. Vocês podem trabalhar na área de gineco, com grávidas. Então, se eu ficasse aqui falando, ia dar um vídeo muito longo de tudo que dá para trabalhar. Mas foi uma disciplina bem legal para a gente saber tudo que a gente podia fazer. E na prática fisioterapêutica 2, a gente foi mais para a área hospitalar mesmo. A minha professora, ela trabalhava no hospital, então ela falou no geral tudo que um fisioterapeuta faz e precisa saber num hospital. Então foi bem legal para quem queria trabalhar nessa área, ver como é que funciona, as regras, que a gente pode fazer dentro do hospital. E eu descobri que essa não é a área que eu pretendo trabalhar. Apesar de que mais para frente eu vou ter que estagiar num hospital, eu, pelo menos por enquanto, no meu segundo semestre, não me imagino trabalhando futuramente nisso. A gente aprendeu nessa aula também a medir a pressão. A gente não precisou comprar nenhum equipamento por enquanto, porque foi só uma aula assim pra gente aprender mesmo, mas mais pra frente eu acredito que a gente vai ter que comprar. Eu também participei de uma jornada acadêmica ou semana acadêmica de fisioterapia. Deu coincidência que no meu primeiro semestre a minha própria faculdade fez uma semana acadêmica e aí eu já quis participar, mesmo não entendendo muita coisa. Foram vários palestrantes de várias áreas da fisioterapia e foi bem legal. Algumas coisas eu não entendi absolutamente nada do que eles falavam, mas outras eu achei bem interessante. E para quem não sabe, toda faculdade vocês precisam ter tantas horas de palestra, de eventos, coisas assistidas para vocês se formarem. Na minha faculdade, eu não sei se é para todas, é 200 horas. Então nessa jornada, se eu não me engano, foram 20 ou 22 horas que eu ganhei assistindo palestra. Eu particularmente adoro assistir palestra, acho que sempre acabo saindo de lá sabendo mais alguma coisa ou refletindo sobre alguma coisa. Então eu indico vocês a que, se vocês estiverem no primeiro ou segundo semestre, já começar a participar dessas palestras, mesmo não entendendo muito, tanto pelas horas que vocês vão ganhar, quanto pelo conhecimento também. Eu acredito que seja mais fácil participar o quanto antes, e daí depois vocês, quando vocês forem aprender sobre aquilo, vocês já vão dar uma lembrada, do que depois ficar correndo atrás disso. E em geral foi isso mais ou menos que aconteceu no primeiro semestre. E agora no final do vídeo eu vou deixar pra vocês algumas fotos e alguns vídeos que eu fiz. São bem poucas coisas, porque eu acabei pensando em fazer isso de última hora. Eu disse pra vocês, eu tô no segundo semestre e falta mais ou menos 2 meses pra terminar o semestre, então eu vou deixar terminar pra poder gravar pra vocês. Então é isso, eu acho que deu pra mim falar no geral. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu respondo. Não se esqueçam de assistir a segunda parte desse vídeo, que eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!